Olá, senhores, todos bem? Sejam bem-vindos. Eu gostaria de compartilhar com vocês algumas informações a respeito do processo penal. Você que vai prestar o concurso para o tribunal agora em dezembro, é importante você saber. Legal? Senhores, você tem de saber os pontos principais da citação. Em vídeos futuros vamos aprofundar um pouquinho, tá? Mas por hora, a citação, o que é? Citação é o ponto crucial do processo, beleza? A citação nada mais é do que o chamamento do réu, tudo certo? Juízo, e o juiz lhe dá a oportunidade de contratar um advogado para apresentar a versão que lhe for mais favorável que a resposta à acusação em 10 dias. É a ciência da imputação. Senhores, notificação é um ato a ser realizado. Você é notificado para comparecer em juízo, audiência marcada, por exemplo. A intimação é a comunicação de um ato passado. Você é intimado da sentença. A notificação é um ato futuro, beleza? A citação, senhores, ela pode ser real ou ficta. A citação real, cuidado, essa é a regra. A intimação é pessoal. Você vai lá no artigo 351. Ela é feita por oficial de justiça, que possui os requisitos intrínsecos e extrínsecos do mandado. Belezinha? A citação é pessoal. O preso, ele não é mais requisitado, ele é pessoalmente citado. Não é possível no processo penal a citação por meio eletrônico, senhores. Não é possível. Legal? Agora, qual é a consequência do não atendimento à citação? Existe revelia no processo penal? Existe, beleza? Mas qual a consequência do não atendimento à citação? Isso é muito importante. Aí você vai ler o artigo 367, ou seja, se o réu for pessoalmente intimado ou citado, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou no caso de mudança de residência, ele não informar o juízo o novo endereço. O que acontece? O processo irá prosseguir sem a notificação. Tudo certo? Olha só, o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado ou, no caso de mudança, não comunicar um novo endereço. Então, pessoal, você tem que tomar cuidado que aqui no processo penal ele será citado ou intimado pessoalmente. Se ele não comparecer, o processo seguirá sem a sua presença. É diferente, pessoal, do processo civil. Aqui quem cala não consente. Você não pode presumir verdadeiro o fato alegado. Agora, a citação, pessoal, a ficta pode ser por edital ou com hora certa. A citação por edital é quando o sujeito ele está em lins, lugar incerto e não sabido. Incerto e não sabido dentro do território nacional. Lins, edital. Edital, prazo de 15 dias. Belezinha? 15 dias. Agora, e se ele estiver em local certo e sabido no exterior? No exterior, certo e sabido. Carta rogatória. Carta rogatória. Por edital, ele está em lugar incerto e não sabido no território nacional ou fora do território nacional. Tem essa também. Ele está em lins. 15 dias o edital. Ele está no Japão, local incerto e não sabido. Beleza? Até aqui, edital. Ele está aqui em São Paulo, local incerto e não sabido. Edital. Agora, se ele estiver em local certo e sabido fora do território nacional, carta rogatória. E se ele estiver em local certo e sabido no território nacional, porém fora da comarca do juízo processante. Por exemplo, o sujeito está sendo processado em São Paulo, ele está em Santo André. Ele será citado por meio de carta precatória. Precatória. Beleza? Até aqui? Agora, senhores, é o seguinte, ó. Você sabe que a carta precatória, pessoal, nós temos a famosa carta precatória itinerante. O que significa isso? Está lá no 355, parágrafo 1º. Vamos lá. O juízo processante encaminha a precatória a Santo André. Juiz processante de precante
aqui de São Paulo. O sujeito está em Santo André, deprecado. O juízo de Santo André verifica que ele está em São Caetano. Ele vai devolver a precatória? Não, ele remete a São Caetano. Chama-se carta precatória itinerante, beleza? Mas nós temos uma pegadaça, não é pegadinha, pegadaça. Senhores, é o seguinte, se o réu estiver em local certo e sabido, só que ele se oculta para não ser citado, ele será citado por meio de a citação ficta, né? Com hora certa. Citação com hora certa existe no processo penal. Não existia, existe no processo penal. E o juiz tem de observar a regra lá dos artigos 226, 227, 228 do Código de Processo Civil. Ele vai 3 vezes, na 4ª vez tem todas aquelas regras. Muito bem. Se ele estiver se ocultando para não ser citado, ele será citado com hora certa. A problemática é a seguinte. Olha a pegadinha, mora aqui, ó. Vamos imaginar juízo processante, aqui em São Paulo. O sujeito está em Santo André, o que você faz? Você vai encaminhar a carta precatória. Mas o oficial de justiça de Santo André verifica que o sujeito está se ocultando para não ser citado. A pergunta que se faz é a seguinte: o oficial de justiça de Santo André, ele vai citar esse sujeito com hora certa e depois devolver, ou ele vai devolver sem citar com hora certa? Beleza? Senhores, a lei, aqui é um contrassenso, cuidado, leia o 355, parágrafo 2º. Certificado pelo oficial de justiça que o réu se oculta para não ser citado, a precatória será imediatamente devolvida para o fim previsto no 362. O que diz o 362? Citação com hora certa. Então, é uma problemática. Pelo bom senso, você erra. O juízo de São Paulo encaminha a precatória a Santo André. O juiz de Santo André verifica que o cara está se ocultando para não ser citado. Aí você fala, pô, vai ser citado com hora certa e depois devolve. Errado. Senhores, esse cara não pode ser citado com hora certa, por quê? O Código de Processo Penal 355, parágrafo 2º, fala que o oficial de justiça tem de devolver imediatamente ao juízo deprecante para o fim previsto do 362. Ou seja, o juízo deprecante vai autorizar a citação com hora certa e manda de novo. Então, pelo bom senso, você erra. Belezinha? Até aqui? Então, você só tem de saber mais 2 coisinhas bem superficial, tá, pessoal? Isso. Os efeitos do edital. Senhores, o sujeito, se ele for citado por edital, não comparecer nem constituir o advogado, o que você vai fazer? Você vai suspender o processo e o prazo prescricional. Você vai suspender o processo e o prazo prescricional. Beleza? Até aqui, suspensão do processo e prazo prescricional. E você vai fazer a leitura da súmula 415 do STJ. Detalhe, e o juiz, durante o prazo de suspensão, ele pode produzir as provas consideradas urgentes e decretar a prisão preventiva se preenchidos os requisitos e hipóteses autorizadoras, motivos autorizadores, tá bem? Quais são os efeitos do edital? Suspensão do processo e do prazo prescricional, 366, tem que estar aqui, ó. Agora, quais são os efeitos da hora certa? Porque o cara está se ocultando. Hora certa, senhores, é um pouquinho diferente. Se ele não comparecer nem constituir advogado, o Estado vai nomear um defensor dativo e o processo vai prosseguir. Grande sacada do concurso. Efeitos do edital e hora certa. Edital, suspensão. Hora certa, nomeia-se um dativo e vai prosseguir. Beleza? Senhores, até uma próxima oportunidade, um próximo vídeo. Sucesso, paz, tchau!